Surgidos no final do século XVI e início do século XVII, os puritanos foram um movimento protestante na Inglaterra e na América do Norte, desejando purificar a igreja anglicana de práticas que julgavam corruptas e antibíblicas. A gente já falou diversas vezes dos puritanos aqui no canal, mas hoje eu quero focar sobre a vida cotidiana dos puritanos. Mais do que o movimento religioso, os puritanos buscavam viver todos os aspectos de sua vida, da política à educação, do trabalho à adoração, de maneira que refletisse a santidade e a soberania de Deus. Você sabia que para os puritanos a santidade era mais do que uma virtude? Era um compromisso profundo com Deus, inspirados por passagens bíblicas como "Sede santos, porque eu sou santo", de 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, eles viam a vida cristã como uma jornada contínua em direção a uma comunhão mais próxima com Deus. Eles acreditavam na necessidade de uma transformação espiritual e completa, onde cada ação deveria estar alinhada com a vontade de Deus. Para eles, a santidade era um reflexo de um coração transformado pelo Evangelho e guiado pelo Espírito Santo. O lar era visto como uma igreja em miniatura. As famílias puritanas devotavam tempo à leitura bíblica, oração e catequese. Eles ensinavam diariamente os filhos. Eles dedicavam-se diariamente à oração, tendo em suas casas quartos que eram dedicados à oração. E a leitura bíblica eram momentos constantes, diários, pela manhã, à tarde e à noite. O casamento era uma união espiritual, em que o marido e mulher apoiavam um ao outro em sua jornada de santidade. Não apenas uma união carnal entre duas pessoas, mas uma união de duas pessoas em um propósito de glorificar a Deus. Diferente de muitos da época, os puritanos viam o trabalho como um chamado divino. O trabalho era uma forma de glorificar a Deus, sendo realizado com diligência, ética e honestidade, refletindo a crença de que a vida secular também pertencia a Deus. Era popular que um puritano trabalhasse como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Valorizavam muito a educação, especialmente o aprendizado das Escrituras. Queriam que todos pudessem ler a Bíblia e conhecer as verdades divinas, e por isso promoviam a alfabetização e a educação rigorosa, não apenas para o clero, mas para todos. Os puritanos tinham um alto nível intelectual. A leitura era constante e toda forma de ensinamento estava relacionado com as suas crenças e com a própria palavra de Deus. A vida espiritual puritana era caracterizada por uma prática constante de oração e meditação, ou às vezes ao contrário, eles meditavam e daí eles oravam. Eles acreditavam que por meio de uma comunhão intensa com Deus, eles poderiam alcançar um entendimento mais profundo da sua vontade. E ao entenderem a sua vontade, receberiam da parte de Deus o poder para viver aquela vontade. Mantinham uma disciplina rigorosa para evitar tentações e práticas que consideravam mundanas. A autodisciplina puritana era uma demonstração de sua busca por santidade em todos os aspectos da vida. E é aqui que muitos confundem a prática puritana, de legalismo à disciplina. Os puritanos, em sua maioria, eram disciplinados e não legalistas, mas alguns realmente foram legalistas, e daí se vê a confusão. Mas a disciplina puritana tinha o objetivo de evitar as tentações e as práticas que eles consideravam mundanas e pecaminosas. Para os puritanos, a comunidade era um meio de sustentar uns aos outros na busca de uma vida reta. A vida puritana em comunidade não era perfeita, mas eles tinham uma visão de que a comunidade era um meio de sustentar uns aos outros. E eles cultivavam um ambiente em que as pessoas se ajudavam mutuamente a manter o foco em Deus e na prática da fé. Ao migrar para a América, os puritanos estabeleceram colônias que se esforçavam para refletir a visão de uma cidade sobre o monte, ou seja, uma sociedade exemplo, construída sobre os princípios de Deus. Esse foi o princípio, a base que eles tiveram para montar as comunidades puritanas que vieram para a América. As leis puritanas eram profundamente influenciadas por sua interpretação da Bíblia. Leis contra a ociosidade, a blasfêmia e a imoralidade eram formas de guiar a sociedade rumo à pureza moral, que era o objetivo final dos puritanos. Eles adotaram uma vida austera
pois acreditavam que a simplicidade era uma expressão de humildade diante de Deus. Evitavam a ostentação e valorizavam o uso prudente de recursos, cultivando uma vida prática e dedicada ao essencial. A regra puritana era não esbanjar. A devoção dos puritanos influenciou o movimento de avivamento espiritual e a visão moderna sobre o papel da fé em todos os aspectos da vida. Os livros puritanos continuam em evidência e continuam a inspirar centenas, milhares de cristãos ao redor do mundo. Muitos movimentos missionários nasceram e foram impostos através da dedicação puritana. Grandes instituições que hoje nós conhecemos nasceram também por causa desse legado puritano. Eles deixaram um exemplo de dedicação à santidade que inspirou gerações futuras. Os puritanos viveram como um testemunho vivo de que é possível buscar a Deus em cada área da vida. Hoje, sua visão continua a encorajar cristãos a refletirem sobre como seu dia a dia pode honrar a Deus, inclusive eu e você. Em um mundo com valores em constantes mudanças, o compromisso puritano com a santidade nos lembra da importância de uma vida voltada para Deus e da centralidade das Escrituras como guia para uma vida plena. Os puritanos acreditavam que ao viverem em santidade, refletiam a imagem de Deus em um mundo caído. A santidade para eles era mais do que uma virtude pessoal, mas uma missão que influenciaria a sociedade e deixaria uma marca eterna. Inspirados pelos puritanos, somos desafiados a refletir sobre como podemos integrar a nossa fé em todas as esferas da vida, lembrando que para eles, a busca por Deus era a maior e mais bela missão de todas. Talvez seja isso que a gente precisa. Uma característica importante dos puritanos era o apego que eles tinham à palavra de Deus. Isso acontecia porque eles acreditavam que nas Escrituras Deus se revelava ao seu povo e eles podiam encontrar tudo aquilo que precisavam para a sua vida cotidiana. A vida dos puritanos era caracterizada pela oração. Inclusive, tinha um quarto nas suas casas reservado apenas para esse momento de intimidade com Deus e pela leitura da palavra de Deus. Sem dúvida que conheciam muito das Escrituras Sagradas, provavelmente mais do que qualquer outra geração que veio depois deles ou que veio antes. E isso notava-se até pela quantidade substancial de versículos e até mesmo capítulos que os puritanos decoravam. E eles faziam isso porque eles acreditavam também que o Espírito Santo usa a nossa memória para trazer verdades em momentos de grande turbulência. Estes servos de Deus refletiam este apego à palavra de Deus nos púlpitos das suas igrejas. Isto porque eram muito zelosos nos seus estudos e nem tinham a ousadia de falar de outra coisa que não fosse reflexo dessa análise da Escritura. Face a isso, abriam literalmente as Bíblias nos púlpitos das igrejas, mostrando que o valor da pregação era somente a pregação e a pregação expositiva da palavra de Deus. Tinham esta atitude porque acreditavam que este era o único método capaz de mostrar com toda a fidelidade o significado do texto através de uma hermenêutica e de exegese e uma boa aplicação bíblica à vida dos seus ouvintes, analisando a fundo o contexto, que é a nível social, econômico, como também a nível de contexto textual. O amor dos puritanos pela palavra era muito grande e queriam que essa palavra chegasse ao ouvido de todas as pessoas. Irmãos, e os puritanos também acreditavam que Deus revela-se com base em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, da seguinte forma: primeiro, Deus se revela através da observação da natureza. Segundo, pela percepção de ação de Deus na história. Terceiro, pelo senso íntimo de Deus em cada ser humano, pois, segundo os puritanos, todas as pessoas, quer sejam cristãs ou não cristãs, têm consciência das leis morais de Deus. Este conhecimento é a evidência da graça comum do nosso Deus, dada a todas as pessoas sem acepção. Caso não existisse esta revelação, então não havia restrição moral e social do mal que um homem poderia fazer. Inclusive, nem a consciência do ser humano pesaria, como acontece com todos os seres humanos, a não ser que tenha algum tipo de psicopatia. Os puritanos, ao olharem para a Bíblia, acreditavam que esse conhecimento não era suficiente para a salvação. Este conhecimento fazia, sim, com que todo ser humano seja considerado indesculpável perante o tribunal de Cristo. Por isso,
Estes servos de Deus acreditavam que a revelação natural serve apenas para a condenação do homem, mas não para salvá-lo. Devido a isso, precisamos da revelação especial da parte de Deus encontrada na sua palavra. Contudo, para os puritanos, a Bíblia não tem como objetivo comprovar a existência de Deus, pois parte logo da certeza de que Deus sempre existiu, como diz em Gênesis 1, versículo 1. Não há revelação completa sem Cristo, e Cristo só pode ser encontrado nas Escrituras. Os puritanos também acreditavam na inerrância das Escrituras, com base em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E logo, segundo esses servos de Deus, não podemos considerar que há textos mais ou até menos importantes do que outros. Nesse sentido, eles olhavam para a Bíblia, sabendo que não podiam haver discrepâncias entre as verdades lá contidas, porque Deus não mente. Para os puritanos havia um elo de ligação entre todas as Escrituras, pois se a Escritura fosse unicamente um livro de histórias, não poderíamos encontrar uma unidade que é Cristo em todos os seus escritos. Os puritanos tinham proximidade à palavra de Deus porque acreditavam que a própria palavra de Deus era a autoridade para o povo de Deus. E esta era precisamente a ideia de John Owen, o qual dizia que a Escritura tem a mesma autoridade que tem a autoridade do seu autor. Segundo Jonathan Edwards, um dos puritanos mais reconhecidos, refere que uma das características que autentifica a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o respeito e o amor que ela tem pela palavra de Deus. Henry Smith, outro puritano, afirmou que devemos sempre ter a palavra de Deus diante de nós como regra e em nada crer senão naquilo que ela ensina, nada amar senão o que ela prescreve, nada odiar senão o que ela proíbe e nada fazer senão o que ela ordena. Isto tornou-se muito relevante para aquele contexto, até porque havia muitas pessoas que questionavam a suficiência da palavra, para que se pudesse dar valor à tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Além disso, diziam que o povo precisava do julgamento da Igreja para avaliar o sentido da palavra de Deus. Ao terem esta atitude, estavam a afastar invariavelmente o povo da leitura das Escrituras. Segundo Joel Bick, os puritanos amavam, viviam e respiravam as Escrituras, regalando-se no poder que acompanhava a palavra, o poder do Espírito. Liam, ouviam e cantavam a palavra com prazer e encorajavam outros a fazer o mesmo. O próprio Thomas Manton disse que a Bíblia é um esboço onde Deus está exposto e que não iremos estudar outro livro quando chegarmos no céu. O amor dos puritanos pela palavra de Deus aumentava à medida que conheciam, através da própria palavra, mais a Deus. Ou seja, havia uma capícua. A palavra levava-os até Deus e Deus levava-os até a palavra. Isto serve de grande ensino para o contexto atual, na medida em que se deve saber que não há conhecimento de Deus sem um conhecimento sério da sua palavra. Temos de analisar a nossa vida em termos gerais para perceber se tem havido abandono ou até mesmo desleixo com a palavra de Deus. Além disso, vivemos numa época em que mesmo no meio dito religioso, há uma ênfase desmedida na contemplação e nas experiências sensoriais, esquecendo-se que só podemos encontrar a revelação salvífica de Deus na sua palavra. Há uma pergunta que se impõe olhando para a vida dos puritanos. Estaremos nós a pregar a palavra de Deus? Tal como vimos, se a revelação geral não serve para salvação, apenas para condenação, devemos nos firmar as nossas vidas na revelação específica, na Bíblia, para também proclamarmos a palavra de Deus para que mais pessoas sejam salvas. Falando sobre avivamento, é impossível não tocar nos puritanos. A partir ali do século XVII, a gente vê um movimento muito grande do puritanismo e os puritanos emergiram ali da Reforma, buscando purificar a Igreja da Inglaterra, e eles enfatizavam muito a santidade e a disciplina espiritual e a importância da educação. Tanto é que os padrões da escolástica clássica vieram dos puritanos. Eles moldaram as cidades, os locais onde eles habitavam, e eles estavam totalmente motivados por um desejo de santidade pessoal. Tanto é que eles foram chamados de legalistas. Mas a grande verdade é que toda a literatura puritana que você lê, você vai sentir o impacto da vida devocional daqueles homens.
eles eram homens que buscavam realmente um verdadeiro avivamento. E surgiram grandes nomes aí a partir do puritanismo, ao qual a gente nem precisa citar, todos nós já conhecemos, mas que fizeram história através dos grandes avivamentos. Os puritanos eram conhecidos por sua abordagem rigorosa à religião e à pregação. Uma das práticas mais distintas dos puritanos era a pregação expositiva, que se tornou uma parte central de sua tradição religiosa. É sério, se você leu algum sermão de um puritano, você com certeza notou que ele explica muitos detalhes sobre um pequeno trecho das Escrituras. Às vezes, até mesmo só sobre uma palavra. A tradição puritana de pregação remonta ao final do século XVI e ao início do século XVII. Mas o termo tem sido usado ao longo de muitos séculos por pessoas que se enquadram no clima geral ou na personificação do puritanismo. Homens como Charles Spurgeon e Martyn Lloyd-Jones foram por vezes considerados os últimos puritanos, mas considerarei o puritanismo propriamente dito, que inclui a primeira geração de homens como William Perkins, Richard Sibbes, John Cotton, John Preston e Thomas Godwin. A pregação expositiva, irmãos, é uma abordagem à pregação que se concentra na explanação de um texto bíblico, versículo por versículo. Em vez de abordar temas soltos ou oferecer sermões baseados em experiências pessoais, o pregador expositivo mergulha nas Escrituras, extraindo seu significado e aplicação para a vida dos ouvintes. Grande parte da pregação que os puritanos testemunharam ao seu redor concentrava-se no refinamento e na retórica. Em alguns círculos altamente anglicanos, a pregação não tinha em mente o público diante do pregador, mas a publicação dos sermões era para um público acadêmico. Os puritanos, por outro lado, preocupavam-se com a forma como as pessoas comuns nos bancos ouviriam seus sermões. Eles escreveram seus sermões para os ouvidos e não para os olhos. Os puritanos são uma autoridade quando se trata de pregação. Cristãos como Jonathan Edwards, John Owen e Charles Spurgeon são admirados por todos os cristãos que estudam a literatura cristã, pois eles viam a Bíblia como a autoridade suprema em assuntos de fé e prática. Eles lideraram um movimento teológico profundo e aplicado em expor de forma clara os textos mais difíceis das Escrituras Sagradas. Eles acreditavam que a palavra de Deus continha toda a verdade necessária para a vida e a piedade. E isso responde à pergunta de por que os puritanos escreviam tanto. E basicamente eles foram expositores em seus sermões, eles eram expositores em suas vidas, eram expositores em seus textos. O zelo pessoal desses homens e mulheres era tremendo. Lembro de um dado exposto por Paul Washer, onde ele diz que naquela sociedade os filhos dos crentes aos 8 anos de idade já demonstravam evidências de conversão real a Cristo. Irmãos, a pregação expositiva era fundamental para os puritanos. Os puritanos viam a Bíblia como a palavra viva de Deus. Através da pregação expositiva, eles buscavam expor o significado exato do texto bíblico, evitando interpretações distorcidas ou fora do contexto. A pregação expositiva é uma abordagem que coloca as Escrituras no centro da mensagem. O pregador seleciona um texto bíblico e o explora detalhadamente versículo por versículo. As pessoas às vezes argumentam que a pregação deveria ser como a arte, mas a arte é um tipo diferente de apresentação. A arte muitas vezes trabalha com nuances e múltiplas interpretações. Você não quer que as pessoas se perguntem como interpretar seus sermões, como fazem, por exemplo, com a arte. Uma boa pregação pode resultar em uma arte ruim. O ponto principal de 1 Coríntios 14 é que Paulo deseja o máximo de inteligibilidade no culto. E essa era uma característica do sermão expositivo puritano, a simplicidade. Claro que existem exceções, e também a linguagem muda no decorrer do tempo, mas para a sua época funcionava muito bem. E além de expor o significado das Escrituras,
os puritanos buscavam aplicar seus ensinamentos à vida prática dos ouvintes. Eles viam a pregação expositiva como uma oportunidade não apenas para ensinar doutrina, mas também para exortar, consolar, encorajar os crentes em toda a sua jornada espiritual. O pregador expositivo se concentra em expor o contexto, significado e aplicação do texto bíblico. Isso envolve entender o contexto histórico, cultural e literário do texto, bem como também, irmãos, o significado original das palavras e também dos conceitos. Para os puritanos, a pregação expositiva era uma ferramenta essencial na busca da santidade pessoal e da renovação espiritual. Eles acreditavam que a exposição fiel da palavra de Deus poderia transformar vidas e moldar a comunidade cristã. A pregação expositiva requer uma exegese cuidadosa do texto, ou seja, uma análise daquele que vai pregar, minuciosa do que o texto realmente diz. Isso envolve o estudo dos idiomas originais da Bíblia, bem como também o uso de ferramentas de interpretação bíblica. Além de explicar o significado do texto, o pregador expositivo busca aplicar seus ensinamentos à vida dos ouvintes. Isso envolve identificar princípios bíblicos relevantes e mostrar como eles se aplicam às situações e desafios da vida cotidiana. A pregação expositiva, irmãos, geralmente segue uma abordagem sequencial, ou seja, o pregador pode escolher pregar por meio de livros inteiros da Bíblia ou por meio de séries temáticas. Isso permite uma compreensão mais completa e profunda das Escrituras. A pregação expositiva pressupõe a autoridade das Escrituras como a palavra de Deus. Portanto, o objetivo do pregador é permitir que a palavra de Deus fale por si mesma, em vez de impor suas próprias opiniões ou interações do texto. Um exemplo clássico puritano de pregação expositiva é o sermão de Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal Teologia apenas sobre esse sermão. Ele foi baseado em Deuteronômio 32, versículo 35. E neste sermão, Edwards expõe cuidadosamente o texto bíblico, destacando o perigo do pecado e a necessidade de arrependimento. Nós sabemos os efeitos que isso causou na comunidade em que ele estava, e não apenas na comunidade, mas em toda a circunvizinhança. J. Parker, irmãos, expõe 4 ideias para a pregação puritana: a primazia do intelecto, a importância suprema da pregação, o poder vivificante das Escrituras e a soberania do Espírito Santo. Estar focado em Cristo não é apenas pressionar por decisões, mas exortar, aplicar e orar para que o Espírito trabalhe para focar a mensagem em Cristo. Uma das coisas pelas quais oro frequentemente é que o Senhor envie o Espírito Santo para pregar um sermão melhor do que aquele que estou prestes a pregar. E aqui nós aprendemos uma lição, irmãos. Devemos deixar o Espírito fazer o que somente o Espírito pode fazer. Deixe Cristo ser engrandecido ao aplicar cada uma dessas dicas. Perkins nos exorta a pregar um só Cristo, por Cristo, para louvor de Cristo. Que nós possamos fazer o mesmo. Acredito que podemos aprender muito com os nossos irmãos puritanos, mas também acredito firmemente que podemos apreciar muito com eles. Ao ler os sermões e obras dos puritanos, podemos apreciar sua clareza e aprender com a sua aplicação penetrante do texto bíblico aos nossos ouvidos. E qualquer que seja o lado do calvinismo em que estejamos, os cristãos de ambos os lados deste debate, ao lerem a pregação puritana, certamente concordarão e admirarão que os puritanos comunicaram a sua elevada visão de Deus de uma forma tão simples que os deixará com vontade de saber sobre isso e com certeza de conhecer mais a Deus. É exemplo disso, na restauração da monarquia em 1660,
os puritanos tinham mais liberdade para estabelecer suas próprias práticas de admissão para pastores e pregadores. Muitos aspirantes a pastores frequentavam universidades como Cambridge ou Oxford, onde estudavam teologia, latim, grego e hebraico. A educação formal era altamente valorizada para assegurar que os candidatos tivessem um entendimento profundo das Escrituras e da teologia cristã. Em muitas comunidades puritanas, a congregação desempenhava um papel significativo na seleção de seus pastores. Os candidatos eram muitas vezes recomendados por membros da congregação e tinham que passar por um período de prova onde pregavam e ensinavam para demonstrar sua competência e sua piedade. A ordenação era um passo crucial, geralmente conduzida por um grupo de pastores senhores. A ordenação envolvia a imposição de mãos e orações, simbolizando a transferência de autoridade espiritual. Com a restauração de Carlos II em 1660, houve uma significativa mudança na estrutura e nas práticas da Igreja da Inglaterra, resultando em um período de perseguição para os não conformistas, incluindo os puritanos. O Ato de Uniformidade de 1662 estabeleceu que todos os ministros deviam conformar-se às práticas e liturgias da Igreja da Inglaterra. Isso impactou o processo de admissão de pastores e pregadores de várias maneiras. Para serem oficialmente reconhecidos, os ministros tinham que aceitar o livro de oração comum e a liturgia da Igreja da Inglaterra. Aqueles que se recusassem, como muitos puritanos, foram expulsos de suas paróquias. Os ministros tinham que jurar lealdade ao rei e conformidade com a liturgia e os artigos de religião da Igreja da Inglaterra. Isso acabou por excluir muitos puritanos que não podiam, em boa consciência, conformar-se a essas exigências. And the Puritan John Flavel put it this way: O puritano John Flavel escreveu assim: the scriptures teach us the best way of living. os puritanos nos ensinam a melhor maneira de viver, They teach us the noblest way of suffering, a maneira mais nobre de sofrer and they teach us the most comfortable way of dying. e a maneira mais confortável de morrer. And you see, that's why the Puritan sermons were so biblical. É por isso que os sermões puritanos eram tão bíblicos. That's why when you open a Puritan book today, É por isso que quando você abre hoje um livro puritano, you see textual references sprinkled across the pages. você vê referências a textos bíblicos espalhados pelas páginas. The Puritans knew their book better, the living book, better than anything else in the world. Os puritanos conheciam o livro vivo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. They were as much at home in Habakkuk and Micah as they were in the Gospel of John. Eles estavam em casa quando liam Abacuque ou Miqueias, assim como quando liam João. Sinclair Ferguson said this: Sinclair Ferguson disse o seguinte: they pondered the riches of revealed truth, eles ponderavam acerca das riquezas da verdade revelada, the way a gemologist patiently examines the many faces of a diamond. na maneira como um especialista em gemas pacientemente examina as muitas faces de um diamante. Era comum que os pregadores passassem por um processo de admissão ou aprovação antes de poderem exercer seu ministério publicamente. Havia várias razões para isso. A primeira delas era o controle eclesiástico. A admissão de pregadores era uma maneira de garantir que apenas indivíduos considerados adequados e ortodoxos pela autoridade eclesiástica pudessem ensinar publicamente.
Isso ajudava a manter o controle sobre a doutrina e a evitar a propagação de ideias consideradas heréticas e perturbadoras para a ordem estabelecida. A segunda coisa era a qualificação e a preparação. A admissão como pregador muitas vezes envolvia um processo de avaliação das habilidades e qualificações do candidato. Isso poderia incluir exames sobre o conhecimento bíblico, teologia e capacidade de comunicação. A ideia era garantir que os pregadores fossem devidamente preparados para ensinar e instruir o povo. Um outro ponto era a proteção do rebanho. A admissão de pregadores também visava proteger o rebanho de potenciais falsos mestres ou pregadores incompetentes, ao garantir que apenas indivíduos qualificados e confiáveis tivessem permissão para pregar. As autoridades eclesiásticas procuravam proteger os fiéis de ensinamentos prejudiciais ou enganosos. A admissão como pregador na época de Godwin e dos outros puritanos era um processo importante e significativo destinado a garantir a integridade doutrinária, a preparação adequada e a proteção do rebanho da igreja. Muitos pastores puritanos, irmãos, incluindo Thomas Doolittle, que nós falamos aqui no canal, e vários outros puritanos da sua mesma época, continuaram seu ministério de forma clandestina, organizando congregações em casas privadas e locais secretos. Eles dependiam do apoio de suas congregações e comunidades para sustentar o seu trabalho. Diante das restrições impostas pela igreja estabelecida, os puritanos criaram suas próprias instituições educacionais e métodos de treinamento para ministros. Essas escolas clandestinas eram essenciais para a formação contínua de novos pregadores e pastores puritanos. Irmãos, não é difícil encontrar documentos que dizem que os puritanos tinham verdadeiros recintos de oração, salas ou pequenos espaços onde habitualmente se encontravam com Deus. Quando um dos paroquianos do puritano Thomas Shepard lhe mostrou a planta da nova casa que ele esperava construir, Shepard percebeu que não havia sala de oração, e ele lamentou profundamente que casas sem salas de oração seriam a ruína da igreja e da sociedade. Os puritanos tinham horários determinados para a oração em sua vida diária. Os puritanos faziam isso todas as manhãs e todas as noites. Entre os momentos de oração indicados, comprometiam-se a orar em resposta ao menor impulso para fazê-lo. Ou seja, irmãos, se eles sentissem apenas um pouco em seu coração que deveriam orar, eles paravam tudo o que estavam fazendo e mantinham-se em oração. Ou até mesmo diante das práticas diárias, estavam sempre em oração. Eles foram habilidosos em desenvolver o hábito de orar, de modo que eles oravam durante o dia sem cessar. Eles tinham em mente que conversar com Deus através de Cristo é a nossa maneira mais eficaz de glorificar a Deus e de ter um antídoto pronto para afastar todos os tipos de doenças espirituais. A maneira de orar, diziam os puritanos, é levar a Deus sua própria palavra. Isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, ore com as Escrituras. Deus é eterno com a sua própria caligrafia. Pegue suas promessas e vire-as do avesso. Envie-as de volta a Deus por meio de oração, suplicando-lhe que faça o que ele disse. Segundo, ore através das Escrituras. Ore sobre cada pensamento em um versículo específico das Escrituras. Richard Baxter, um ministro puritano, dizia: uma família sagrada é um lugar de conforto, uma igreja de Deus. Que Deus desperte o coração das pessoas para que façam de suas famílias pequenas igrejas, para que não estejam no poder de governantes ou pastores que são maus, que desejam extinguir a religião
ou banir a piedade de qualquer terra. Uma realidade, irmãos, é que os puritanos, eles abriam seu coração ao seu Pai Celestial, implorando com base nas intercessões de Cristo, rogando a Deus com os gemidos do Espírito Santo. Eles reconheciam que a verdadeira oração é um dom do Pai, que a dá através do Filho e a opera dentro de você pelo Espírito, que por sua vez permite que ela ascenda de volta ao Filho, que a santifica e a apresenta aceitável ao Pai. A oração é, portanto, uma cadeia teocêntrica, por assim dizer, movendo-se do Pai através do Filho, pelo Espírito, de volta ao Filho e ao Pai. A oração é a primeira e mais importante coisa que você é chamado a fazer. É assim que os puritanos acreditavam. Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, mas não pode fazer mais do que orar até ter orado, escreve John Bunyan. Ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um flagelo para Satanás. As famílias puritanas se reuniam para adoração 1 ou 2 vezes por dia, irmãos. O Diretório de Westminster para o culto familiar, escrito pelos puritanos, afirma que o culto familiar deve ser realizado por todas as famílias, normalmente de manhã e à noite, e que ele consiste em oração, leitura das Escrituras e cântico de louvores. Veja o quão insignificante alguns de nós nos tornamos com nossas vidas fracas, com nossos louvores, nossa devoção fraca. Normalmente, irmãos, o culto familiar puritano, ele incluía vários elementos. Primeiro, a oração. Os puritanos acreditavam que Deus derramaria sua fúria sobre as famílias que não invocassem o seu nome. A oração familiar era uma obrigação doméstica e um privilégio que eles tinham. Os pais puritanos normalmente oravam de 5 a 10 minutos. Eles buscavam a simplicidade sem serem superficiais demais. Eles se esforçaram para glorificar a Deus em suas orações e, ao mesmo tempo, foram específicos em suas petições. Eles confessaram os pecados familiares, pediram misericórdia familiar e ofereceram ações de graças familiares. Suas orações, que eram naturais, mas também muito solenes, muitas vezes consistiam principalmente em trazer a palavra de Deus de volta a ele. Em segundo lugar, irmãos, havia a leitura das Escrituras. Isso geralmente era feito pelo pai, como chefe da família. Embora alguns pais delegassem partes disso a algum membro da família que sabia ler, a família geralmente lia a Bíblia inteira, com a convicção de que Deus deu uma Bíblia inteira para formar um cristão completo. Em ocasiões especiais, como a ceia do Senhor, a morte de um ente querido ou um dia nacional de oração e jejum, o pai selecionava uma leitura bíblica apropriada para aquele dia. Em terceiro, eles também tinham instruções das Escrituras. Os puritanos acreditavam que o pai deveria interagir diariamente com a sua família sobre a verdade das Sagradas Escrituras por meio de perguntas e respostas através do ensino. Os pais deveriam realizar esse exercício com diligência e paixão. Assim acreditavam os puritanos. Eu vou ler um trecho para vocês do Diretório para o Culto em Família, onde conta exatamente como eles deveriam fazer esses momentos. Diz o seguinte: as Sagradas Escrituras devem ser lidas normalmente para a família, e é louvável que depois disso eles conversem e por meio de conferência façam bom uso do que foi lido e ouvido, como por exemplo, se algum pecado for reprovado na palavra lida, pode-se usá-lo para tornar toda a família circunspecta e vigilante contra o mesmo. Ou se qualquer julgamento for ameaçado ou mencionado como tendo sido infligido, naquela parte das Escrituras que é lida, pode-se fazer uso para fazer com que toda a família tema que o mesmo julgamento ou um julgamento pior lhes aconteça.
a menos que tome cuidado com o pecado que os causou. Pode-se fazer uso dos estímulos para empregar Cristo em busca de força para capacitá-los a cumprir o dever ordenado e a aplicar o conforto oferecido em tudo o que o dono da família terá à mão principal. E qualquer membro da família poderá propor uma questão ou uma dúvida para ser resolvida. Esse período marcado por histeria, medo e injustiça resultou na execução de 20 pessoas que foram acusadas inicialmente de bruxaria. Samuel Sewall foi um dos juízes que presidiram os julgamentos. No entanto, a história de Sewall não termina com os julgamentos. Com o passar do tempo, irmãos, à medida que a histeria diminuía, muitas pessoas começaram a questionar a justiça dos julgamentos. Sewall, atormentado pela culpa e convicção de que havia participado de uma grave injustiça, iniciou um processo de introspecção e arrependimento. Em 1697, durante um sermão em um dia de jejum e oração proclamado pelo governador, Sewall se levantou perante a congregação e leu um pedido público de desculpas, confessando sua culpa, implorando pelo perdão divino e dos homens. No texto, ele expressou profundamente arrependimento pelas decisões tomadas e pela dor causada. Esse ato de humildade e busca por redenção foi raro para a época e destacou a complexidade moral enfrentada pelos próprios puritanos. É necessário destacar, irmãos, que quando a gente fala desse caso específico, nós não podemos incluir o pensamento geral dos puritanos, pois esse caso específico que muitas pessoas usam para acusar os puritanos ou para dizer que ele não deve servir de exemplo para nós, esse caso foi um caso isolado, um caso de histeria, onde muitas pessoas foram envolvidas e tinham o nome de puritanos, mas muitas talvez não prescreviam os ideais dos puritanos, da literatura puritana. A literatura puritana foi responsável por mostrar e demonstrar a todos nós como aqueles homens realmente tinham ideais de busca de santidade, de busca por Deus e de busca por sinceridade religiosa. E com isso eles não eram coparticipantes dos atos que aconteceram em Salém. Apesar dessa justificativa, vemos que Sewall, ele pediu perdão pelos seus atos, ou seja, houve um reconhecimento posterior àquela atitude em Salém e à condenação. Claro que isso não traz aquelas pessoas que foram condenadas de volta, isso não faz com que esses atos sejam apagados da história, mas nos mostra como houve ali um conflito moral em tudo aquilo que aconteceu. E Samuel Sewall não foi o único a reconhecer os erros cometidos durante os julgamentos de Salém. Em 1706, Anne Putnam, uma das principais acusadoras, também pediu desculpas públicas, afirmando que havia sido enganada pelo diabo. Ela implorou perdão às famílias das vítimas e admitiu seu papel crucial na tragédia. É importante lembrar, irmãos, que o próprio Estado, posteriormente, pediria desculpa, inclusive indenizaria os parentes das pessoas que foram condenadas naquela época. Os julgamentos de Salém deixaram uma marca na sociedade puritana. Embora os pedidos de desculpas e outros tenham sido passos importantes para a reconciliação, o episódio alimentou uma imagem negativa dos puritanos como fanáticos religiosos, juntando a isso a questão do legalismo. Esse estigma persistiu obscurecendo a realidade de que o ideal puritano buscava uma vida de piedade, justiça e comunidade. Os puritanos, no seu cerne, defendiam a educação, a justiça e a moralidade. O arrependimento de Sewall é uma prova de que muitos dentro da comunidade puritana estavam dispostos a confrontar os seus erros e a buscar um caminho de reconciliação e justiça, tanto que o próprio Sewall acabou sendo impelido ao arrependimento por causa da comunidade puritana que estava ao seu redor. Infelizmente, o legado do julgamento de Salém muitas das vezes ofuscou esses aspectos positivos dos puritanos e perpetuou um preconceito que não reflete completamente a essência do ideal puritano. É por isso que talvez você já tenha ouvido alguém falando mal dos puritanos, ou alguém dizendo que os puritanos não devem ser seguidos, ou não devem ser tidos como exemplo. E até posso concordar com isso em aspectos gerais. Quando nós olhamos para a história de cada indivíduo em si, nenhum indivíduo deve ser tido totalmente como exemplo. Na verdade, nós somos convidados a colher frutos bons
dos movimentos que tiveram através da igreja, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa própria comunidade. Nós somos convidados a sempre olhar as coisas que nós podemos aprender de positivas. Quando nós colocamos o movimento puritano numa balança e analisamos todo o seu contexto, além de todas as suas obras teológicas, nós vemos que os puritanos têm muito mais aspectos positivos do que negativos. E daí nós podemos tirar que os puritanos não podem ser rejeitados por causa de um momento histórico apenas, um erro humano de algumas pessoas que se denominavam puritanas e que erraram e depois se arrependeram e posteriormente foram reconhecidas como culpadas. Esses aspectos históricos são muito legais para que nós possamos analisar, estudar, compreender. A história da igreja está cheia de pontos positivos e negativos e nós precisamos entender, corrigi-los, melhorá-los, aplicá-los em nossa vida, entendermos o que certo movimento, que certas pessoas erraram e trazer isso à tona, não escondê-los, ofuscá-los, mas reconhecê-los humildemente, se tornar cada dia mais uma igreja melhor, pessoas melhores. Nós podemos aprender com essa história específica dos puritanos que a histeria, a religiosidade, o legalismo, eles não nos podem levar ao ideal religioso, ao ideal de Cristo, mas nos afastam dele e confundem a sociedade que está ao nosso redor. Mas apenas os princípios bíblicos, apenas as doutrinas bíblicas, apenas o viver cristão é que pode nos levar realmente a mudar a sociedade que está à nossa volta, como aconteceu no período puritano. Eles viveram verdadeiramente a Bíblia e desejaram mudar a sociedade ao seu redor. Isso influenciou todo o povo da sua época. O que acontece é que no decorrer do tempo, esses cristãos foram taxados, e até mesmo na sua época, foram taxados de legalista pela maneira como eles viam a vida cristã. E não é escondido de ninguém que verdadeiramente os puritanos eles tiveram excessos em alguns pontos, mas na maioria das vezes aqueles homens estavam buscando a glória de Deus. E nisso eles não estavam errados. Rejeitar totalmente os puritanos é rejeitar um grupo de homens que buscaram viver para a glória de Deus e cavaram um poço muito fundo na história da igreja, que se nós estivéssemos procurando buscar as coisas que aqueles homens estavam buscando, talvez nós estaríamos muito melhores do que nós estamos nos dias de hoje. Algumas igrejas falham e falham muito em rejeitar o movimento puritano. O pastor Augusto de Nicodemos, na recomendação daquele livro da PES, Paixão pela Pureza, ele vai dizer o seguinte: os puritanos foram uma das gerações mais poderosas de heróis da fé. O pastor Hernandes Dias Lopes, num artigo publicado no site dele, um artigo intitulado A Assembleia de Westminster e as Principais ênfases Puritanas, ele diz logo no início do artigo: os puritanos viveram com grande intensidade o evangelho. Eles produziram a maior biblioteca teológica da história da igreja. Eram verdadeiros gigantes, tanto na teologia como na vida, tanto no conhecimento como na piedade. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro intitulado Pregação Expositiva, a sua importância para o crescimento da igreja. E ele vai dizer o seguinte nesse livro: os puritanos viveram numa era turbulenta e fortaleceram-se debaixo de terríveis opressões, perseguições e martírio. Eles criam na soberania de Deus, na supremacia das Escrituras e na primazia da pregação. O seu estilo de vida era superlativo. Os puritanos foram a geração mais culta de todos os tempos. Deixaram para a igreja a maior biblioteca teológica da história. Na Inglaterra, buscaram a pureza com respeito à doutrina, liturgia, governo e vida. Foi por isso que receberam o nome de puritanos. Acima de tudo, viviam para a glória de Deus. Receberam diferentes nomes. Na França, foram chamados de huguenotes. Na Holanda, reformados. Na Escócia, presbiterianos. Na Inglaterra, puritanos. Então vamos nos abrir mais para conhecer mais a nossa história. Como um movimento, ele era composto por muitas pessoas. E como nós sabemos, até no meio cristão, nem todo mundo que diz ser é verdadeiramente. E haviam muitos excessos, muitos legalistas, muitas pessoas que buscavam viver regras. E houve muitas controvérsias envolvendo o movimento puritano. Mas em si, a maioria dos escritos puritanos são um tesouro para a vida cristã. Um dos grandes defensores do movimento puritano foi Martyn Lloyd-Jones. Aqui no canal eu faço um vídeo indicando o livro dele, Puritanos, Suas Origens e Seus
sucessores, onde ele defende bem a vida dos puritanos e a sua influência e o seu legado no decorrer das eras. Martyn Lloyd-Jones foi um dos responsáveis por popularizar o movimento puritano. Hoje em dia nós temos o Joel Bick, que é um dos maiores conhecedores do movimento puritano dos dias atuais. Ele tem sido responsável por vários escritos, vários livros de Joel Bick defendem a causa puritana e popularizam esses homens e o método de vida que eles buscavam. Uma das ênfases de Joel Bick é principalmente o modo como os puritanos enxergavam a sua família. É sabido que eles podem ter sido algumas vezes excêntricos e com tendências de buscarem extremos. Os puritanos nunca conheceram uma regra que eles não pareciam apreciar. Eles tinham decididamente, irmãos, uma visão deficiente de recreação e de lazer. Seus escritos tendiam a ser muito extensos. Os puritanos explicavam com muitas palavras coisas simples e detalhes que eles gostariam de escrever. É por isso que a maioria dos seus livros, que são seus sermões de sua época, são bem extensos ao falar de alguns assuntos, frequentemente declarando e redeclarando o mesmo ponto várias vezes. E a sua tentativa de aplicar conceitos morais às experiências de vida e introspecção espiritual frequentemente não conhecia fronteiras. Citando John Piper, nós podemos dizer que, apesar da sua humanidade, eles representam um ponto elevado da vida cristocêntrica, bibliocêntrica e vivida diante de Deus. Um dos motivos pelos quais nós devemos admirar e buscar conhecer o movimento puritano e trazer para a nossa vida como exemplo é porque eles tinham uma maturidade em assuntos que nós normalmente não temos. J. Parker foi direto ao ponto. A maturidade é composta de sabedoria, boa vontade, resiliência e criatividade. Os puritanos são um exemplo de maturidade e nós não somos. Nós somos anões espirituais. Um líder muito viajado, um americano nativo, declarou que ele avalia o protestantismo norte-americano como antropocêntrico, manipulativo, orientado por sucesso, autoindulgente e sentimental, como ele abertamente é, tendo 3.000 quilômetros de largura e apenas meio centímetro de profundidade. Essa é uma frase de J. Parker. Em contraste a isso, ao nosso cristianismo, os puritanos eram gigantes como um todo. Eles influenciavam a vida social. A sociedade da época dos puritanos eram influenciadas pela vida desses homens. O segundo ponto é que os puritanos entenderam a profundidade da pecaminosidade humana. Os puritanos entenderam que o pecado é o mal maior e entenderam que era o principal inimigo de suas vidas. O motivo de eu estar falando sobre esse tema é que hoje o pecado ele é levado à irrelevância. As pessoas não culpam mais o pecado do seu próprio coração. Na verdade, elas não gostam de falar sobre o pecado. Elas não comentam sobre o pecado. Elas não se importam com o pecado. John Noe chamou o coração humano de um ninho de vespas do mal. John Noe é aquele que escreveu A Mortificação do Pecado, o mais famoso tratado sobre o pecado entre os puritanos. Como eles compreendiam a depravação do coração humano. Os puritanos perceberam que apenas uma obra unilateral da graça soberana poderia resgatar o homem caído. Portanto, a sua profunda compreensão da morbidade do coração humano os conduziu a plantar firmemente os seus pés sobre uma teologia de graça como o único catalisador que iria chamar os corações mortos para fora da sepultura. Um outro motivo é que os puritanos sabiam que a sua melhor vida ainda estava por vir. Então eles não tinham medo de abrir mão de aspectos da sua vida agora. Eles viviam para um futuro, para depois da morte, para a vinda de Cristo, para o encontro com Cristo. Isso fazia com que aqueles homens vivessem muito melhor para Deus. A igreja hoje, ela vive para o agora. Nós vivemos para a nossa vida e, na verdade, muitas pessoas não pensam na vida que está por vir. Os puritanos sofreram muito, mas sofreram bem. A morte foi uma companhia constante para os puritanos do século 17 e 18. Na Inglaterra, eles enfrentaram perseguições mortais nas mãos da igreja da Inglaterra, a igreja que eles buscavam purificar. No Novo Mundo, eles enfrentaram um clima muito severo.
Hoje nós temos facilidade, nós temos luxo, nós temos meios, nós temos tecnologia, nós temos aspectos que facilitam demais a nossa vida, mas isso causa em nós, cada dia mais, um cristianismo infantil, infantilizado. As perseguições que aqueles homens escolheram viver fizeram eles ter um caráter muito mais destemido e inaufragável. E talvez isso seja um pouco do que nós precisamos nos dias de hoje. As histórias que eu costumo trazer aqui no canal Teologia, normalmente elas contam a história de homens que desbravaram, e nós temos coleções de livros, coleções de vídeos, coleções de conteúdos. Nós sempre falamos sobre um passado glorioso, mas nós precisamos trazer esse passado ao presente. Nós precisamos fazer com que aquilo que aqueles homens viveram e desejaram no passado seja trago para os dias de hoje. Eu não estou falando de algo tão irregular quanto aquilo que a Bíblia quer que você viva. Outro ponto importante é que os puritanos consideravam a família uma pequena igreja. Meus irmãos, quantas famílias têm sido negligenciadas? Quantas pessoas têm perdido família, a própria família, porque não conhecem que a sua primeira igreja, a sua comunidade principal, a sua pequena igreja é a sua família. Os puritanos, pais de família, estiveram profundamente comprometidos em catequizar os seus filhos e a servir como pastores em seus lares. Uma das maiores necessidades dos nossos dias é a de que Deus levante um exército de maridos, de pais com coração de leão, espírito de cordeiro, que amam as suas famílias, ensinando-as a palavra de Deus e modelando a liderança bíblica e eclesiástica. Como eu disse, os puritanos viveram diante da face de Deus. Eles buscavam fazer tudo para a glória de Deus. Essa sensação, essa motivação, ela deveria ser vista nos nossos dias. É por isso que nós precisamos dos puritanos, irmãos. Porque eles foram soldados altamente condecorados no campo de batalha espiritual. Você tem dúvida disso? Olhe para a vida desses homens, olhe o que eles escreveram. Veja as biografias, veja as histórias, vejam os livros, as obras. Eles encaravam os conflitos espirituais como um ponto central do chamado cristão. Packer descreveu isso memoravelmente, dizendo: eles nunca esperavam avançar um passo sequer sem que algum tipo de oposição o sobreviesse. Isto é evidente na clássica história alegórica de Jambanya, por exemplo, onde a cada passo ao longo do caminho para a cidade celestial aconteciam lutas, temores, conflitos com o personagem principal, o cristão. E agora um outro ponto é que os puritanos foram habilidosos médicos de almas. Eles sabiam tratar com a alma humana, eles sabiam lidar com o pecado, eles sabiam lidar com as pessoas, eles sabiam lidar com os novos convertidos, eles sabiam lidar com os cristãos que estavam em conflitos, em dificuldades, eles sabiam lidar com as suas crises. Esses homens eram homens que nós podemos cobri-los com a frase ao qual diziam sobre Banya. Se nós os rasgássemos, sairiam versículos bíblicos. Eram homens altamente capacitados na palavra de Deus. Não, eles não eram pessoas que viviam assistindo sermões apenas na internet. Não, eles não eram pessoas fechadas no seu mundinho com Deus. Eles não eram pessoas que passavam apenas um momento com Deus, mas eles viviam a vida para Deus. Eles andavam com Deus, eles vestiam para Deus, eles comiam para Deus, eles trabalhavam para Deus. Eram pessoas altamente capacitadas. E eles sabiam lidar com os problemas uns dos outros. Eles se importavam com a comunidade. Nós temos vivido um cristianismo que talvez tenha se negado a vida em comunidade. Nunca teve um tempo de tanto individualismo quanto nos dias de hoje. Nós não nos importamos. E agora o segredo principal deles é que eles viam em Cristo a chave genuína para a felicidade, para o contentamento. Meus irmãos, o que a igreja de hoje tem como alegria? Como daremos nossas almas se nós temos tesouros mais preciosos do que a vida em Cristo, do que a missão de Cristo, do que aquilo que Cristo deseja para a nossa própria vida? Como daremos nossa vida se o nosso principal objetivo são coisas terrenas? Aqueles homens viveram para a glória de Deus porque o principal objetivo deles era ganhar a Cristo, independentemente.
Nós precisamos viver para a glória de Deus. E não só isso, mas sentir alegria em Deus. Esses são motivos, se não forem suficientes para você, se você conhece alguém que tem preconceito com os puritanos, como eu conheço diversas pessoas que não gostam desse nome, não gostam desse movimento, não gostam dessas pessoas, acham elas exageradas demais. Meus irmãos, quem dera nós fôssemos exagerados também. Quem dera nós fôssemos positivamente exagerados no nosso amor, na nossa devoção, no nosso apego à palavra de Deus, na nossa leitura da palavra de Deus. Que esse vídeo abençoe a sua vida e lhe ajude a continuar para a glória de Deus. E até o próximo vídeo. Você gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilha com alguém que você deseja que assista esse conteúdo. Também considere se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. Até o próximo vídeo.